O local, destacando que o local do crime fala, os sinais nos indicam uma sequência de conduta, e isso nos levou a entender algumas situações. Próximo ao local, havia marca de pneu no solo, e nós encontramos também, como havia cerca de arame farpado, as pessoas que conduziram, tratava mais de um, portanto, que conduziam esse cadáver num lençol, porque encontramos fragmento de tecido, e mais tarde encontramos o lençol, fragmento de um tecido branco nesse arame. Ficou fragmento. Então, essas pessoas que conduziram acondicionaram esse cadáver nesse lençol e percorreram, diante lá da vegetação, 81 metros, mais ou menos, até que chegasse ao poço. Chegando lá, eles tomaram cuidado, repito, de não arremessar esse cadáver de forma assim descuidada. Tiveram um certo cuidado, em algum momento, na descida, sim, aí ela atingiu o impacto no fundo do poço, né? Mas eles tiveram esse cuidado até no transporte mesmo. E quando nós chegamos no local, esse corpo já estava fora do poço, o corpo de bombeiro já havia retirado do poço, e que nós pudemos analisar e examinar o cadáver e todo o entorno. Foi apresentado 2 placas de um veículo pela PM, nós não encontramos no local essa placa. Foi apresentada ao final do exame pericial, foi feito o levantamento de impressão digital pelo colega Luiz Paoli, e o exame, e não foi percebido, até pela superfície e em decorrência, que talvez as pessoas tiveram não cuidado de segurar essa placa, nós tivemos comprometido aqui, preciso confirmar com ele, mas comprometido o levantamento de impressão digital dessa placa. Messias, voltando a essa questão de que ela teria sido içada até o fundo desse poço, uma parte do poço. No momento que ela foi retirada ali, eu visualizei que aparentemente o pé esquerdo dela estava fraturado e também o braço ou o punho esquerdo ali. Vocês identificaram essa lesão? Comprovou? Muito bem. Conversando com os colegas do ML, eu suspeitei que havia fratura ali no tornozelo, essa região do pé direito, mas não, era só a lesão mesmo, que em decorrência do contato na hora da queda dela no poço, ela teve contato com a parede do poço e fez essa lesão. Essa lesão é pós-morte. Foi isso que um dos sinais que nos garantiu que essa pessoa já estava em óbito quando foi posta ou jogada ou arremessada nesse poço, né? Então, mas, segundo o ML, não havia fratura óssea, portanto, só o corte mesmo, né? E aquele pulso dela, ela já estava começando a entrar em rigidez cadavérica por essa razão e a posição que ela ficou no fundo do poço, mas não a confirmar o exame do ML, claro, mas indica que não houve fratura, tanto no pé quanto aqui no pulso dela também. Estava amarrada, claro, mas com esse instrumento, que era um cabo USB já fragmentado, né? Esse cabo não foi cortado, esse cabo foi rompido por tensão, né? E eu não sei, não posso afirmar se foi na queda ou se foi em algum outro momento, porque quando nós chegamos, esse cadáver já estava fora do poço. O veículo que foi periciado chegou a identificar lá algum objeto semelhante ao carregador de celular? Não, o HB20 foi periciado e foi detectado positivo para sangue no porta-mala do veículo. No porta-mala. O rosto da Heloísa tinha algum hematoma? Ele tinha sinais, né? Nos olhos, sim, mas ali não necessariamente por pancada. Não preciso afirmar, aí seria o exame do ML, mas às vezes pela pressão da ação dos agentes aí que, ao utilizar um instrumento que podia ser um cabo USB, podia ser qualquer outro instrumento similar, né? Sobre a questão da residência lá, foi feita uma perícia, né? Identificado alguns sinais supostamente de sangue lá através do luminol.
Esse sangue, ele pode ser daquela data ou quando é colocado o luminol, depois de algum tempo ele aparece ali? O que vocês entendem daquelas manchas? Bom, foi um outro colega, um outro perito criminal quem examinou o local, né? Eu não tive contato com ele ainda, mas eu fiquei sabendo que foi recolhido alguns objetos, né, relacionado. Foi realizado, sim, exame por luminol, e o luminol detecta o sangue e não precisa, mesmo que tivessem alterado o local, certamente o luminol reagiria caso tenha sido sangue ali, tá? Então, eu vou aguardar esse laudo do outro perito para que eu possa pronunciar com maior detença.